Uma que participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Já estou conectado aqui para conversar com você. Aqui no estúdio comigo, Paulo Calçade, Jean Oddi, em casa, daqui a pouco com a gente, o Pedro Ivo Almeida e também o Vitor Birner. Já estão na tela aí também, boa noite para todo mundo. Vamos lá, um abraço, amigo. Vamos lá para os destaques da noite de hoje. Eu já fiz aqui uma saudação especial, porque merece o torcedor do Galo, né, pessoal? Tudo bem, Calçade? Tudo bem, lá, Priete, Jean, Birner, Pedro Ivo, torcedor do Galo especial, né? Há um novo Atlético na praça, é esse Atlético campeão. É algo que faltava ao Atlético Mineiro, uma vitória do título brasileiro. Na Copa do Brasil é diferente, é o Campeonato Brasileiro, para poder destravar uma série de coisas. Ele já tinha vencido o Libertadores da América, poderia ter caminhado rumo a mais um título, mas extremamente importante voltar a ganhar um título brasileiro. É um novo Atlético que vai ter o seu estádio, que tem essa galera ensandecida, maluca. Tem um novo Galo na praça, isso faz a diferença. E claro, começou o Campeonato Brasileiro, começou a temporada com aquelas forças, a turma apontando, né? Palmeiras, Flamengo, Internacional e tudo mais. E timidamente ali o Galo, com investimentos. E chega no final do ano, arrasador no Campeonato Brasileiro e tem ainda a decisão da Copa do Brasil. Boa noite, Jean. Boa noite, Prieto, companheiros. Pois é, não dá pra gente começar o programa de outra maneira que não parabenizando, né, os jogadores do Galo, o Cuca. E a torcida, que também é parte importante dessa conquista, até pelo que fez nessa reta final, né? No fim das contas, venceu o time que jogou melhor o Campeonato Brasileiro, isso não se discute. Aliás, em campeonato de pontos corridos, raramente você vai discutir, né, quem jogou mais ou quem jogou menos. Em geral, quem chega à frente é quem jogou mais, e nesse caso foi o Galo mesmo, não tem dúvida alguma. Foi também o time que priorizou o Campeonato Brasileiro o tempo todo. E o Cuca, não foi hipocrisia dele, não, né? Não foi demagogia. Quando ele fala que conversou com a direção e que eles tinham dito ali que o Campeonato Brasileiro era até mais importante que a Libertadores, eu acredito que seja verdade, né? A gente falou isso muitas vezes durante o ano, por esse histórico, pelos 50 anos sem vencer o Brasileirão, e é um Brasileirão vencido de maneira indiscutível, acho que de maneira incontestável. Então, parabéns aí ao time do Galo, ao técnico e à sua torcida. Pois é, você está vendo aí o Keno na comemoração, 2 gols do Keno, teve o Hulk também, mais uma vez, deixando a marca dele, o incrível Hulk, nessa vitória aí sensacional de virada do Galo para cima do Bahia por 3-2. Nós falamos de... Olha o Cuca, que legal. Que bacana, já está dando a volta ali o Cuca. E a gente está falando aqui de torcida. Eu quero até fazer uma menção aqui antes do Birner e do Pedro. A torcida do Galo, pelo momento mais difícil, mais delicado do ano do torcedor do Galo, que foi a perda da vaga para a Libertadores da América. Vocês estão lembrados? Em casa. O torcedor no Mineirão aplaudindo. Então, uma atitude nobre, linda, que me vem agora aqui essa recordação. Mas vamos lá, Pedro Ivo Almeida e Birner com os destaques na noite de hoje. Tudo bem, Birner? Boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Destaque tem que ser, obviamente, a confirmação do título do Atlético. Todos já sabiam, mas o dia em que acontece é um dia de mais festa, e o título foi tão especial que ele parece que foi preparado de um jeito para ser muito marcante. Porque se o Atlético faz um grande jogo contra o Bahia, ou mais uma boa partida, e ganha com a segurança que lhe é comum nesse campeonato, com o seu jeito, né, de conduzir os jogos, perfeito, seria mais um momento especial. Mas do jeito que aconteceu, quando o time começa perdendo por 2-0, consegue uma virada, sim, uma remontada épica, jogando diante da torcida adversária contra um time que precisava de qualquer jeito do resultado positivo, ele carimba essa conquista no último jogo de uma maneira muito mais marcante do que seria como se fosse mais uma das vitórias do Atlético. Foi uma vitória muito especial, né? Se fosse criar um roteiro de um time campeão, que precisava confirmar matematicamente apenas o título, esse era o roteiro perfeito.
o roteiro que o atleticano viveu hoje. Melhor seria apenas se fosse diante da sua torcida. Então eu quero aqui dar os parabéns, como fizeram os colegas, né, a toda a comissão técnica, a diretoria, aos jogadores e, para mim, principalmente ao torcedor, porque no final das contas, eu já sempre digo isso, se a gente tiver Pelé, Garrincha, Cruyff, Puskás, Di Stéfano, todos os maiores jogadores da história, Maradona, e não tiver ninguém se emocionando, ninguém vendo aquilo, o jogo de futebol só vale pela diversão deles. O título é gigante, porque gigante é a torcida do Atlético, ela está em festa hoje. Uma recomendação, use máscara, parabéns atleticano. É isso aí, nós tivemos imagens ali da TV do Galo com aquela festa, é contagiante, né? E até o mês que nós estamos vivendo, entramos agora, primeiro programa, né? De dezembro, último mês do ano, Natal se aproximando, Réveillon, e o torcedor do Galo já está nesse clima aí de Réveillon. E tem ainda mais uma decisão, que é a Copa do Brasil. Pedro Ivo Almeida, boa noite, amigo. Que prazer, mais uma vez juntos aqui no Linha. Qual é o seu destaque? Boa noite, Preto. Tudo bem? Abração para você, Calçade Jean aí, Birna em casa, fã de esporte com a gente. Impossível fugir, né? Impossível fugir dessa imagem, impossível fugir do óbvio hoje. O destaque total para a festa do Atlético. Agora, um capítulo interessante, você citava aquela eliminação contra o Palmeiras no Mineirão, né? Dia 28 de setembro. E tem para mim que ali a coisa começa a virar dentro do Atlético. 2 dias depois os jogadores se reúnem e ouvem da diretoria. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem, o foco é o Campeonato Brasileiro, agora vocês vão escolher como vocês vão entrar na história. Se é mais uma vez um Atlético que bate na trave, que chega perto, que joga bonito, mas não sustenta isso, ou se a gente enfim vai entrar na história como campeão, rompendo esse jejum, rompendo essa desconfiança. E hoje a resposta começou a ser dada e pode ser dada também mais uma vez até dia 15 na final da Copa do Brasil. Calçade falou de um novo Atlético na praça, acho que passa muito por aí. Não é simplesmente um Atlético com investimento ou somente que tem um bom futebol, porque o Atlético já jogou bem em outras temporadas, já esteve próximo. Mas é um Atlético agora com carimbo de campeão, um Atlético vencedor, talvez um Atlético que a gente não veja há muito tempo para brigar por um protagonismo no cenário nacional. Pois é, e a gente vem aí 36 rodadas, né? Se passam do Campeonato Brasileiro, teremos mais 2 rodadas, né? Mais 2 jogos do Atlético. E essa festa que vai ser marcada, a gente fala de Minas, da capital, Belo Horizonte, mas vai ser marcado pelo Brasil. A recepção ao ônibus do Atlético em Salvador também foi uma coisa festiva, né? Os torcedores que foram para as ruas também ali para antecipar uma comemoração num jogo histórico, né, para o Atlético, essa virada para cima do Bahia. E aí eu coloco a seguinte condição para vocês. O campeonato ainda não acabou, temos aí o campeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência, com o técnico Cuca voando, talvez o melhor momento da carreira dele, né, essa conquista, chegando também numa decisão de Copa do Brasil, já disse isso várias vezes, e o Hulk artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quem é o cara desse Galo campeão brasileiro? Hulk ou Cuca? Não é um time que tenha formado por um nome, né? Isso não existe, mas você tem um treinador, mas tem um jogador que veio, que retornou ao Brasil, que jogou muito pouco aqui, que foi reconhecido lá fora e ele jogou muita bola, né? Mesmo nesse jogo de hoje, né, depois de tomar um 2-0, o que o Hulk fez de essas bolas que ele carrega no meio de campo e é difícil tirar dele. Então ele consegue pegar uma bola no grande círculo ali e levar na entrada da área, tomando pancada de tudo que é lado, e aí ele vai distribuindo. Como se fosse um rugby. Né? Exato, então assim, isso faz muita diferença. E foi um jogo espetacular, eu acho assim, como um roteiro de título fantástico. Se fosse imaginar, o Galo chegou lá e ganhou 1-0, ou 2, ganhou do Bahia simplesmente. Mas uma virada de 3-2, e o Keno jogando demais. O nome para mim é o Hulk, pelo grande jogador internacional que o Atlético contratou e brilhou. Mas não existe o Atlético sem o Nacho, sem o Keno, sem o Savarino, sem o Zarate. Então foi um Galo muito bem construído, que rapidamente ganhou tração. E aí veio o Campeonato Brasileiro, que agora eu acho que o Atlético vai conseguir deixar um peso muito grande fora, para poder buscar outro brasileiro, Libertadores, porque esta etapa está superada depois de 50 anos. É o peso especial, né, Calçade? Eu estou com o Calçade, eu acho. Primeiro, a gente precisa sempre ressaltar, né, Prieto, que quando a gente escolhe 2 nomes para discutir qual deles foi o principal,
é porque esses dois foram os dois principais, né? Então não é de maneira alguma diminuir aquele que a gente não escolhe. Mas eu estou com o Calçade na escolha. Eu acho que a gente teve recentemente o caso de um técnico que a gente escolheu como talvez o nome mais importante da conquista, no caso do Palmeiras Libertadores, porque ele tinha sido muito estratégico nos jogos e porque você não tinha um jogador que tenha se destacado do início ao fim da competição. Né? Esses jogadores, eles se alternavam. Então, na primeira fase um, depois o outro, na final um outro. E eu acho que no Galo foi o Hulk do começo ao fim. Quer dizer, o Hulk começou muito bem o Campeonato Brasileiro, não começou tão bem o estadual. A gente lembra, inclusive, que nós estamos falando de Cuca e Hulk e que houve ali um pequeno entreveiro, né? Ainda na época do estadual, houve ali uma discussão, porque o Hulk ia ficar no banco e tal. Muito bem. Hulk e Cuca se deram bem demais a partir dali, depois daquilo. E para mim o Hulk foi do começo ao fim o grande nome desse Campeonato Brasileiro. Os números estão aí para mostrar. Pode ser minuto jogado, pode ser gol, pode ser assistência, qualquer critério que a gente utilize para tentar escolher o destaque do Galo, o Hulk é o que se destaca em todos eles. E acho que isso é legal para o Galo também porque a gente pode considerar, né, tendo tido um jogador tão importante, e acho que ninguém rivalizou com ele para ser destaque do Galo, a gente pode considerar que esse time ainda tem uma margem de melhora muito grande para a próxima temporada, né? Com o Diego se entrosando melhor com esse time, com outros jogadores crescendo, às vezes nem tanto do ponto de vista do rendimento, mas tecnicamente estarem em campo mais vezes, o caso do Nacho, por exemplo. Então acho que é um Atlético que venceu de maneira indiscutível, nesse momento 11 pontos à frente do vice-campeão, com um jogo a mais é verdade, mas é um Atlético que apesar da vitória e do título indiscutível, ainda tem margem de melhora para 2022. E para você, Birner? Então, eu acho que a resposta do Jean já traz que o próprio Abel confirmou numa entrevista coletiva após a decisão da Libertadores. A partir do momento que você tem um torneio de pontos corridos, um torneio de regularidade, a capacidade dos jogadores que você tem à disposição deve pesar muito. Mas teve um destaque muito grande em campo que foi o Hulk. Então, para mim, o Hulk sobra, tá? Como destaque. O Cuca também é um grande destaque da conquista. Eu não estou diminuindo o Cuca de forma nenhuma ao falar do Hulk. Mas se eu fosse ranquear por ordem de destaques, o que no futebol não existe, porque o jogo é coletivo, porque se não tem uma marcação muito forte, feita pelos jogadores e preparada pelo Cuca, o Hulk não conseguiria resolver as partidas na frente, como fez alguns momentos na individualidade e outras nas jogadas prontas. Mas eu colocaria no meu ranking o Hulk, seguido pelo Zaratio, e usando uma clonagem de como funciona no judô, daria 2 medalhas de bronze, uma pro Jair e uma pro Arana. Mas eu, quando tiver eleição, se me perguntarem de melhor técnico do Campeonato Brasileiro, eu não vou votar no Cuca. Por isso eu não posso colocá-lo em primeiro lugar. Eu vou votar no Vojvoda. Porque, como disse o Jean, esse Atlético jogou o suficiente para ser campeão, mereceu a conquista, não discuto isso, mas aí a gente ainda consegue ver margem de evolução. Como eu não consigo ver margem de evolução no Fortaleza, acho a façanha do Fortaleza impressionante com o elenco que tem. Se disputar uma vaga na Libertadores, eu acho que o melhor técnico é aquele que tira tudo possível do seu elenco. Então eu vou votar no Vojvoda como melhor técnico, mas é óbvio, eu também acho que o Cuca um grande destaque, fez um trabalho excelente, a gente tem que aplaudir. Pedro? É engraçado, né? A fala do Jean, a fala do Birner, elas são bem coerentes, né? De fato, a gente faz uma leitura fria aqui, não só tomada pela emoção do título, embora ela tenha que permear muitas das análises hoje. Mas eu achei um Galo controlar essa ansiedade. É um Galo que bate na trave muitas vezes. É um Galo que já teve outros times brilhantes e não necessariamente foi campeão. É um Galo que vive essa pressão de 50 anos sem título. E mais do que a bola em si jogada, que eu acho que entra nesse campo do Birner e do Jean, que é uma margem que a gente pode avaliar daqui para frente, uma volta do Savarino, como o Diego pode encaixar melhor nesse elenco, como esse elenco mais leve, já campeão, pode entrar para dominar com a bola também, não só pelo nervosismo, pela ansiedade, outros torneios, mas acho que também teve esse mérito do Cuca. A partir daquela derrota, repito ali, derrota não, né? Eliminação, porque nem perdeu para o Palmeiras, mas a partir daquela eliminação foi um jogo mental, foi um campeonato mental até o dia de hoje, até o apito final de hoje. Hoje foi muito jogo mental, aquele jogo contra o Inter, muito mental.
O jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, depois da derrota para o Flamengo, né, todo mundo colocava o dia 30 de outubro como talvez uma final antecipada de Brasileiro. O Atlético vai lá e perde. Então tem que recuperar o seu mental, vence o Grêmio, mesmo sem ser brilhante, mesmo sem ser o time que foi brilhante em outros momentos do campeonato. Então, esse campeonato mental do Cuca, que é um mérito dele também, e desse Atlético, conseguir segurar a sociedade, acabou sendo um pouco mais importante nessa reta final, como foi hoje. Hoje todo mundo sabe que o Galo tinha qualidade para superar o Bahia. Agora, você, 2-0, fora de casa, ansiedade, a torcida ansiosa, você entrando para ser campeão, e você conseguir controlar minimamente, apostar no Natan, apostar num time que consegue se equilibrar dentro da partida. Também tem muito disso nesse trabalho do Cuca, mas claro, tecnicamente falando, taticamente, acho que tem uma margem para a gente ver um Galo talvez ainda melhor. Agora campeão, agora talvez um pouco mais leve daqui para frente. Bom, nós vamos ouvir o técnico Cuca, agora solto, né? Campeão. Finalmente, né, Calçado? Ele já aceitou. Eu acho que sim, nós vamos saber agora. Não, ele até surpreendeu no último jogo, antes desse, quando ele praticamente comemorou o título no Mineirão. Mas né? ele torcida, estava certo. O negócio, imagina um treinador chegar a 5, 6 rodadas e falar, não, já ganhamos. Tal. Isso é um desrespeito ao campeonato, ao futebol. O torcedor pode fazer isso, comentarista. Mas o treinador não. Profissional, o jogador. O jogador. E no caso de um clube em que nem o torcedor faz isso, Não. porque é muito ressabiado, seria uma loucura um técnico como o Cuca fazer, né? Porque Os primos de um monte de gente que a gente conhece, os primos todos. Que compraram ingresso para ver jogo, achando que ia ver o jogo do título, vai ver o jogo de comemoração, porque o título foi hoje.